Eu me chamo Pilatos, sou aluno do curso de licenciatura em História, e a gente está aqui fazendo a avaliação final da disciplina História e Cultura Afro-Brasileira, que tem como professor formador o professor Lenivaldo Oliveira. E a proposta é a seguinte: a gente vai escolher a gente escolheu um dos temas para ser aplicado em sala de aula, né? Do ensino fundamental 2 ou do ensino médio. Eu escolhi a turma do segundo ano, idealizei a turma do segundo ano do ensino médio, né? Que eu acho que é um tema extremamente pertinente. O tema que eu escolhi foi o tema da semana 1, raça, racismo e mestiçagem, que é um tema que pode ser falado em todas as turmas de ensino, de acordo, a gente vai adaptando ali a metodologia, mas para essa turma, que está com a sua, né, suas ideologias assim aguçadas, digamos assim, questionadoras, a gente vai falar sobre esse tema. Então, vamos lá. Só um segundo. Pronto, vamos lá. Raça. De acordo com Kapengele Munanga, raça, né, não é um conceito biológico, mas uma construção social e política. Raça é uma construção social usada para definir quem é o grupo social, quem grupo social domina mais. Vamos lá, a gente não pode falar de raça sem antes falar do pai dos brancos. Então a gente vai falar lá de Dom Pedro II, lá. Dom Pedro II teve uma brilhante ideia por volta de 1850, 1880, até 1880, 1860, 1870, 1880, por ali, perto da assinatura da Lei Áurea, de trazer para o território brasileiro, para trazer para o solo brasileiro, pessoas da Europa, ali da parte da Alemanha, da Polônia, né? Vou anotar até aqui. Os alemães, os italianos e os poloneses. Ele decidiu importar essas pessoas, né? Para aqui para o Brasil. Trazer essas pessoas para cá com um grande intuito. O primeiro intuito é trazer o embranquecimento, a cultura branca, a cultura europeia, para predominar o solo brasileiro. Parece que conseguiu. E o segundo ponto é como já estava sendo perto ali da assinatura da Lei Áurea, eles já estavam trazendo esse pessoal da Europa para cá, para não ter que pagar a mão de obra das pessoas que foram escravizadas. Olha que judiação, né? O governo na época preferiu trazer pessoas de fora, trazer pessoas da Europa, né? Para não pagar, para não financiar, para não retribuir, para não honrar financeiramente as pessoas que foram escravizadas. Então, o intuito, a proposta, o projeto de Dom Pedro II foi esse. Mas o principal foco seria, não, vamos trazer nossa gente para cá, porque a gente faz um levante e transforma esse lugar em uma segunda Europa, digamos assim. Acredito que essa tenha sido a proposta dele pelos dados históricos que a gente tem. E aí, raça é uma construção social usada para definir em que grupo social domina mais. Opa, por que eu falei de Dom Pedro II? Porque a gente está falando de grupo, né? E aí forma-se um segundo grupo, que é o grupo europeu, o grupo das pessoas brancas, o grupo da cultura europeia versus a cultura originária brasileira. Quem é mais? Quem predomina mais? Então, quando Kapengele Munanga nos ensina que raça é uma construção social usada para definir que grupo social domina mais, foi a partir desse projeto que tudo isso surgiu. Então, raça, no conceito de Munanga, a gente vai amadurecer nossas ideias, ele atribui raça quando você atribui a cor da pele como valor moral, valor intelectual, valor psicológico, criando uma hierarquização. Então, a raça, ela traz essa filosofia, ela traz essa ideologia. Você faz parte da raça negra, você é desprovido de intelectualidade política, intelectualidade social, intelectualidade, tendo em vista que o conceito raça não tem definição biológica. Nosso DNA é igual. Tem os conceitos étnicos, que é outra coisa diferente de raça, né? Conceitos étnicos, que depois a gente vê isso, do que o conceito da raça. O conceito da raça é um conceito doentio. É tanto que quando esse conceito surge raça, logo de imediato surge o racismo, né? Surge o racismo. E quando a gente vai falar de racismo, a gente vai falar literalmente de uma doença.
E, nesse caso, uma doença social, impregnada pela cultura europeia, né, que se adentrou ao Brasil. Segundo Capengele Mulango, o racismo é uma ideologia pseudocientífica que hierarquiza os grupos humanos com bases em características fenótipicas, servindo para justificar a dominação e a exclusão social. Munanga destaca que o racismo não se limita a preconceitos individuais, mas constrói um sistema estrutural que perpetua desigualdades históricas e legítimas relações de poder em grupos racializados. Vamos entender que aqui ele falou sobre racismo estrutural, né? Vamos entender o que seria um racismo individual e o que seria um racismo estrutural. Racismo individual é quando eu estou num campo de futebol, por exemplo, e eu me direciono para um jogador e começo a fazer movimentos e gestos direcionados para aquele jogador de um macaco, por exemplo. Eu quero chamar o jogador de macaco. E eu começo a fazer gestos que refletem na figura desse animal, que eu uso isso para ofender aquele jogador. Racismo individual. Racismo estrutural. Um exemplo, sei lá. A gente mora em Salvador, um exemplo. Salvador. Vou pegar Salvador, né? Salvador, a maior parte da população são pretos, são pessoas negras. A gente pega Salvador. E aí, em Salvador, existe o Conselho de Medicina da Bahia, o Conselho de Medicina de Salvador. E a gente vê que esse conselho é formado todo por pessoas brancas. É esquisito. Como é que uma cidade majoritariamente negra, e eu tenho o meu conselho, seja lá do que for, aqui é o setor de medicina, é formado por pessoas brancas, é algo que leva a gente a refletir. E a gente precisa combater isso. Como é que a gente combate? Primeiro, tendo como foi que o conceito de raça surgiu e o porquê, com a sua proposta, com a sua finalidade. A gente tem que lembrar da historinha de Dom Pedro. Dom Pedro trouxe para cá, trouxeram outras pessoas para cá para transformar isso aqui em uma segunda Europa, digamos assim. Projeto falho, porque a gente está aqui, projeto concluído com sucesso a priori, mas a pequenos passos eu acho que a gente está mudando e a gente precisa entender, se conscientizar de que a gente tem que resgatar a nossa cultura originária. E aí a gente combate o racismo dessa forma, resgatando a nossa cultura originária. A gente tem que se atentar aos nossos hábitos do dia a dia e fazer realmente esse filtro do que seja preconceito, do que não seja preconceito. Então, o racismo, ele tem que ser combatido de forma diariamente. E como é que a gente se combate? Trazendo em ênfase a nossa cultura originária. Respeitando, obviamente, a cultura do outro, mas não reproduzindo hábitos, né, que os europeus trouxeram para cá de forma maléfica, como, por exemplo, maltratar pessoas negras e pretas. Não pode, tá? E mais na frente a gente vai falar sobre um negocinho chamado mestiçagem, que é bem interessante. Mestiçagem, minha gente, é o seguinte, mestiçagem, ela existe. A Penguele nos ensina que mestiçagem é um termo usado para enfraquecer a luta contra o antirracismo. Kapengele Munanga, ele analisa criticamente como a mestiçagem foi utilizada como instrumento ideológico para invibilizar o racismo estrutural na sociedade brasileira. Para Munanga, a mestiçagem no Brasil não foi apenas um processo biológico, mas uma construção ideológica que serviu para diluir a identidade negra e criar a ilusão de harmonia racial. Seu trabalho revela como o discurso da mestiçagem foi usado para negar conflitos raciais e dificuldades à mobilização política. Ou seja, da população negra brasileira. Ou seja, mestiçagem veio para camuflar a luta contra as pessoas pretas e negras no país. Por exemplo, eu me considero uma pessoa parda. Por que não negra? Se dentro dessa nomenclatura o pardo está dentro da etnia negra, não é verdade? Então, a mestiçagem ela é isso. Ela veio como um disfarce, para disfarçar. Para aquelas pessoas, né, que não se reconhecem como pessoas negras,
Não, não sou nem preto nem branco, não sou nem preto nem branco, eu sou pardo, eu sou mestiço, né? Peraí, calma. A gente precisa entender o que é ser negro, o que é ser preto dentro dessa sociedade e entender que a mestiçagem, de acordo com a ideologia do Capenga Munanga, ela em que ela está configurada. Então é bastante interessante a gente ter essa consciência. Djamila Ribeiro, no manual antirracista, diz que o sistema de opressão estrutural é necessário que para se combater o sistema de opressão de opressão estrutural é necessário ser antirracista para interromper a opressão que o racismo quer estruturar na sociedade, né? Essa fala não é uma fala minha, é uma fala que está no pequeno manual antirracista de Djamila Ribeiro. Então é isso. Quando a gente fala sobre. Só um minuto, cadê? Aqui, pronto. Quando a gente traz esse conceito de raça, racismo e mestiçagem, a gente tem que entender que tudo isso foi criado para combater não, para dominar a cultura originária do nosso país, né? Então, quando vocês pensarem em falarem sobre raça, lembre quem foi que criou esse conceito e o porquê, né? Raça é um conceito formado por um cara chamado Dom Pedro II, que teve o intuito de transformar o Brasil na Europa. Logo, a cultura europeia veio trazendo massacre e reproduzindo esse massacre com o racismo. As pessoas que fazem parte da sociedade, que não se considera uma pessoa preta e não se considera como uma pessoa branca, é considerada como uma pessoa mista. Só que é um conceito que precisa se rever, porque a mistiçagem ela veio para confundir a sociedade. E quando a gente fica confuso, a gente não sabe de que lado a gente está. Sendo assim, a gente não sabe com quem lutar, em que lado a gente deve lutar. Mulanga fala, nos ensina isso no livro Negritude, tá? Então, fica essa reflexão e eu acho que é isso. Muito obrigado. Faz aqui, pronto.